Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a gravação de mais um encontro semanal. Vamos lá, semana 5 do PET 3. O que nós vamos estudar, pessoal? Os sindicatos e os movimentos sociais. Bom, nós vimos que a cidadania está em permanente processo de construção, sendo que em todo momento se torna necessário lutar pela garantia dos direitos adquiridos constitucionalmente. E também ao apresentar novas demandas que vão surgindo ao passar do tempo. Sendo assim, existem formas de organização social que têm extrema relevância, como os sindicatos e os movimentos sociais. Em relação aos sindicatos, nós já temos visto nos PETs anteriores, nas semanas anteriores, sobre a importância dos sindicatos. Agora nós vamos retomar com maior propriedade. Bom, os sindicatos, na verdade, eles surgiram em meio à Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o sistema de produção, ele criou uma dinâmica de trabalho voltada para o sistema de produção capitalista. Esse sistema, ele exigia a produção em larga escala, economizando o tempo, potencializando a força de trabalho da mão de obra contratada. Diante da potencialização da produção, também começaram a surgir problemas em larga escala que afetam a vida dos trabalhadores, seja dentro das fábricas quanto na vida cotidiana. Assim, foi necessário se pensar nas condições de trabalho daqueles trabalhadores. E surgem, portanto, então, vários movimentos sindicais que lutam pela melhoria nas condições de trabalho, seja na redução da jornada de trabalho, quanto na garantia de melhores salários. O que garante a força dos sindicatos é a adesão das trabalhadoras e dos trabalhadores ao sindicato, da sua categoria profissional. Várias pessoas com demandas em comum podem pensar juntas, se organizarem e lutarem pelos seus direitos. Como os sindicatos representam a força de organização dos trabalhadores, eles acabam sendo atacados por corporações que criam campanhas que enfraquecem os movimentos sindicais. Os sindicatos são vários, pois várias são as categorias de trabalhadores e também terão as suas reivindicações diferentes, pessoal. Mas, entretanto, eles compartilham o quê? Pautas em comum, e cada sindicato reivindica direitos de acordo com o trabalho exercido na sua categoria. Os sindicatos, pessoal, eu vou dar um exemplo, a legislação trabalhista que nós temos hoje, tá? A consolidação das leis do trabalho foi fruto da luta dos sindicatos, principalmente no nosso país aqui na década de 30. Então, os sindicatos eles têm extrema relevância na efetivação de direitos dos trabalhadores. Não há como dizer o contrário, tá joia? Quanto aos movimentos sociais, os movimentos sociais eles surgiram no seu início como movimentos sindicais, pois lutavam pelos direitos dos trabalhadores nos vários segmentos de trabalho. Porém, como a sociedade não gira apenas em torno das demandas dos trabalhadores ou a luta contra o sistema capitalista, também surgiram outros movimentos com pautas mais amplas. Podemos pensar a Revolução Francesa como um movimento inspirador, pois, ao lutar contra o absolutismo monárquico, as pessoas também lutaram pelos direitos que hoje compreendemos como direitos civis. Também há movimentos sociais que lutam pela manutenção do status quo, ou seja, para conservar o modelo de sociedade vigente. Então, há casos em que os movimentos não buscam a transformação social, mas a manutenção das estruturas sociais existentes, como é o caso da família, tradição e propriedade, que fez a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade em São Paulo, no ano de 1964, combatendo ideias progressistas do então presidente João Goulart. Esse movimento deu apoio moral para o golpe militar, que gerou a ditadura militar em 1964. Então, nós temos que ficar atentos quais são as pautas defendidas por muitos dos movimentos sociais. Se há movimentos que querem concessão de direitos, ou se há movimentos que tentam manter o status quo da sociedade, o modelo atual vigente, ou seja, um modelo conservador. Sabemos que o modelo conservador não abarca todas as pautas e não atinge todas as pessoas, pelo contrário, é excludente. Tá? E vivemos em sociedade, é aquilo que muitas vezes eu digo em sala de aula, o reino de Deus é importante para muitas pessoas, dentro das vertentes cristãs? Sim, é importante, só que nós vivemos aqui no mundo, e no mundo nós somos cidadãos, e nós também temos que respeitar os direitos das outras pessoas, nós temos direitos,
mas também temos direitos a serem respeitados de outras pessoas. Temos direitos e deveres, somos cidadãos. E temos que praticar a empatia, a alteridade, mais ainda o respeito a direitos humanos. Vivemos no mundo, tá? Não vivemos no reino de Deus, vivemos no mundo, certo? Quais são as principais características dos movimentos sociais? Primeiro, eles se voltam para as transformações das condições econômicas, sociais e políticas da sociedade, visando principalmente situações de necessidade social. Segundo, são capazes de ação coletiva, ou seja, desencadeiam grandes mobilizações por necessidades sociais comuns, como moradias, escolas, centros hospitalares, postos de saúde, estradas, saneamento, entre outras coisas. Dispõe de componentes ideológicos, visões de mundo que os inspiram e se desenvolvem por meio deles. Baseiam-se em valores, na consciência social sobre determinadas situações e na crença de ser possível modificá-las. São capazes de somar forças sociais, como opinião pública, os meios de comunicação, instituições locais e internacionais. Dependem de uma organização para sua formação e desenvolvimento. Embora não pretendam conquistar o poder do Estado, procuram tornar públicas suas reivindicações em manifestações. Esse aspecto político pode levar a um confronto com as autoridades de Estado e também com forças de segurança privada, dependendo dos objetivos e métodos de manifestação. Em geral, declaram-se apartidários e laicos, evitando a sua utilização para fins políticos, partidários ou religiosos. Muitas vezes dão destaque à figura de suas lideranças. Um exemplo é o movimento negro nos Estados Unidos durante a década de 1960. Sob a liderança de Martin Luther King, responsável por mobilizar comunidades negras no sul do país na luta pelos direitos civis. Agem por meio de redes de movimentos, e essas redes articulam vários atores sociais e podem se caracterizar pelo pluralismo organizacional e ideológico, como no caso dos movimentos pacifistas, por componentes de transnacionalidade, como de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, pela atuação em diferentes campos, como os movimentos de combate à síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que acionam as dimensões de saúde pública, cultural e política da sociedade, estabelecem novos canais de comunicação dos indivíduos com a sociedade e o Estado, são históricos e sujeitos a mudanças, por isso as mudanças sociais também os transformam e implicam a formação de uma identidade cultural, ou seja, de algo comum a todos os seus integrantes. A partir do resumo acima, elaborado pelas sociólogas Silvia Araújo, Maria Bride e Benilde Motim, nós podemos perceber que as pautas e lutas dos movimentos sociais extrapolam as relações de trabalho, né? Elas vão além, mas assim como os sindicatos, elas necessitam de força de todas as pessoas, de todos os agentes envolvidos para poder fazer mobilizações e contribuir para a transformação da sociedade. Muitos dos direitos que conquistamos hoje são graças à luta dos movimentos sociais. Eu vou dar um exemplo, o direito das mulheres hoje. O direito ao voto foi justamente uma colheita de um período de muitas lutas, de lutas dos movimentos feministas, tá? Bom, crise na representatividade é um fator de deficiência do nosso sistema democrático, tá? Nenhuma instituição social é perfeita, tá? Assim também nenhum movimento social ou sindicato são passíveis de, ou seja, são inquestionáveis, são perfeitos, não, tá? Todos temos os seus problemas, ok? Tá? É possível que aconteça a absorção dos movimentos sociais e sindicais pela administração estatal, isto é, quando colocam pessoas que são ligadas às direções sindicais ou aos líderes sociais no aparato burocrático do Estado por meio de cargos. Por isso, nenhum movimento de organização da sociedade pode se considerar vitorioso quando passa a ocupar determinados espaços de poder, mas reconhecer que no exercício daquela profissão podem contribuir para a transformação da sociedade, certo? Sendo assim, a política se faz com o povo e não com o governo.
como dão a impressão os políticos que estão lá. Sendo assim, segundo Clovis Boff, é necessário ser mais importante o partido apoiar os movimentos populares que apoiar o partido, tá? A questão da representatividade é muito importante, a população se sentir representada. E nós sabemos que os políticos estão cada vez mais distanciados dos interesses sociais. É uma pena que muitos não apoiem movimentos sociais, porque justamente ao apoiar esses movimentos sociais, eles podem ter uma administração, uma gestão mais respaldada e mais pautada naquilo que realmente é interesse coletivo, certo? Tá? Os políticos, na maioria das vezes, não estão vendo que o povo está acordando e querendo falar e querendo partilhar. Eles agem como se fossem os únicos donos, como se diz, da bola no campo político. Enganam-se. Se um político hoje não engatar com o movimento do povo, ele vai ser superado pelo amanhã. Tá joia? Bom, queridos alunos, as atividades da semana pedem para vocês fazerem um levantamento sobre os vários movimentos sociais que existem, então é um trabalho de pesquisa, tá? São questões dissertativas abertas, que vão trazer diversas pautas para vocês pesquisarem. Meio ambiente, diversidade de gênero, igualdade, diversidade religiosa, ok? Aliás, algumas redações que fizemos como atividade complementar pode auxiliar vocês na realização dessa atividade do PET. Tá joia? Um exemplo dos sindicatos que vocês podem citar no exercício 2 é o Sindicato dos Professores, tá? Pede para vocês pesquisarem os sindicatos, pede que vocês ressaltem a importância dos sindicatos na vida das pessoas e também a importância dos sindicatos na área da educação. Tá joia? Bom, essa é a atividade da semana. A atividade da semana é uma pesquisa, é de cunho pessoal. Tá joia? Vocês podem se utilizar das tecnologias de informação e comunicação para realizar a pesquisa de vocês e qualquer coisa estou à disposição. Tá joia? Qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Um grande abraço.